A cafeteira está aparecendo. Bom dia a todos. Então, nós vamos começar. É uma oportunidade, né, que a sociedade brasileira está dando para que a gente possa compartilhar com vocês a nossa experiência aqui no Einstein, né, de alguma iniciativa de gestão do conhecimento. Queria convidá-los, né, a fazer perguntas. Se vocês quiserem, podem fazer no final da apresentação, ou então durante a apresentação. Vou estar tentando acompanhar aqui o bate-papo. E antes de começar, gostaria de perguntar a todos se vocês conseguem me ver, conseguem ouvir a voz, se a transmissão está clara, está ok. Então, começou, todo mundo está vendo. O Fernando fez a pergunta, gostaria que vocês falassem pelo menos que sim ou não, para que a gente pudesse dar sequência, para que a transmissão fosse acessível a todos, né, em termos de... um colega falou que sim, então nós vamos começar, tá? Então, meu nome, para quem não me conhece, meu nome é Débora, eu trabalho aqui na instituição, sou enfermeira sênior daqui, eu e um grupo de pessoas, inclusive esse trabalho foi construído com auxílio da nossa diretoria, Cláudia Lacelva, e uma amiga que faz parte, né, desse grupo de desenvolvimento de pessoas que ficam voltados para a parte do desenvolvimento do enfermeiro assistencial e da equipe de enfermagem, a Danívia Munhoz. E a nossa iniciativa era dizer como que a gente tem feito o mapeamento de necessidades e ações de geração de conhecimento para o enfermeiro assistencial, né? Esse enfermeiro que atua, né, diante do paciente, como que a gente poderia tentar levar para ele a melhor informação, o melhor conteúdo, que a gente precisasse revisitar com ele, pensando em ações de treinamento, de capacitação, e essa era a ideia inicial. Para que a gente avance, né, para esse bate-papo, eu gostaria de mostrar um pouquinho da nossa estrutura e como que vai ser a nossa agenda, né? Então, eu vou fazer uma visão rapidamente, né, de como que está a instituição, né, o que é essa sociedade, que na verdade a gente chama, né, como Sociedade Brasileira Israelita Brasileira Albert Einstein, né, a maioria das pessoas acabam colocando o nome só do hospital, mas na verdade é uma sociedade porque faz parcerias, né, com outras áreas que nós temos braços. Vamos contextualizar um pouquinho do nosso problema, então, o que nos motivou a pensar em mapear esse conhecimento que o nosso enfermeiro precisaria trazer, o que a gente fez, né, para mudar, então, quais foram efetivamente as iniciativas de gestão do conhecimento, que resultados que a gente alcançou, os resultados tangíveis, o que nós estamos acertando e o que a gente já vê e identifica como os pontos de melhoria. Fazemos também, né, ao final, uma adesão do caso, né, o que isso está dentro do modelo da Sociedade Brasileira de Gestão do Conhecimento e quais são as perspectivas, o que a gente já planejou e já estamos inserindo dentro das ações de 2019, né? O que a gente pretende já de trazer de novo, pensando que a gente já identifica oportunidades de melhoria aí ao longo desse nosso trabalho, tá? Então, só passando, perdoe, passei errado aqui, então um pouquinho passando os slides. Né? Então, falar um pouquinho da nossa visão do que é essa sociedade. Né? Então, aqui nesse slide, eu vou trazendo uma linha de tempo que ela começa desde 1955 ao modelo atual. Aqui são as pessoas que passaram à frente da instituição, né? Então, começa com o Dr. Manuel, né? E o Dr. Idal, e aí, atualmente, com o Dr. Sidney, né? E aí, aqui nessa parte do slide, a gente vai mostrar assim, o que estava embasando o conceito de excelência dentro do Einstein, né? Então, no primeiro momento, a gente tinha uma preocupação muito grande em
criar uma visão na sociedade, em atender bem, depois passou para a tecnologia, aquisição de novas tecnologias. Em 1955, a gente traz a gestão do Dr. Brant, onde que ele se preocupa em pensar em acreditações, né? São designações de qualidade para a gente criar, incorporar dentro dos nossos programas, das nossas ações assistenciais, né, impactos de qualidade com melhor desfecho para o paciente. Dr. Cláudio Lutemberg já incorpora na sua gestão a questão do conhecimento, então aqui a gente tem a necessidade de ter acreditações e no ano, né, no próximo mandato a gente já pensa uma preocupação muito grande com o conhecimento, né? E agora, na visão atual, né, da nossa nova diretoria, o que eles pensam, né? Então eu tenho que pensar que eu tenho que ter acreditações, tenho que gerar conhecimento e também dentro dessas ações levar alta confiabilidade, né? Então, o que é uma instituição de alta confiabilidade é pensar que a gente tem que ter um dano zero ao paciente. Então, livrar o meu paciente, pensar, incorporar em ações de desenvolvimento de pessoas para que eles criem habilidades não só técnicas, pensando em habilidades comportamentais, a questão da segurança do paciente, pensando que se eu penso na segurança do paciente, eu tenho um desfecho melhor e provavelmente a gente vai ter um dano muito reduzido e aí sim a gente vai alcançar essa instituição de alta confiabilidade. Aqui são os pilares estratégicos, né, do Einstein, que passa, então, pela necessidade de ter uma assistência, né, uma excelência em assistência, também atender, né, otimizando esse conhecimento, esse desenvolvimento dos profissionais. Então, novamente, o fortalecimento de ações de conhecimento e desenvolvimento para os nossos colaboradores. Aqui, só para vocês terem uma noção de dimensão da instituição, né? Então, assim, hoje o Einstein conta aproximadamente com 13 mil colaboradores, a gente tem uma porcentagem de 43% em torno de nível superior, então a gente tem uma população heterogênea, né, onde a gente pensa que as ações de geração de conhecimento, ele tem a atender a um grupo que tenha um conhecimento mais desenvolvido e um conhecimento mais simplório. É uma organização onde predomina mulheres, a maioria em torno de tempo de casa de 6 anos, e aí a gente vê vários números aqui com uma faixa etária de 36 anos, uma grande parte já fez ações de desenvolvimento, né? E então a gente está falando de uma instituição onde que o número de pessoas é muito elevado, né? E isso obviamente causa com que a gente pense em ações de desenvolvimento cada vez mais eficazes e mistas, né, híbridas, para que a gente possa realmente atender qualquer tipo de fase de desenvolvimento, né. Então, como pensando em todo, né, esse nosso cenário, o que a gente enxergou como problema, né? Então, como eu falei para vocês, a instituição, ao longo do tempo, ele vem incorporando essa necessidade da gente ter as acreditações, pensando em qualidade, e também caminhar com os pilares estratégicos da instituição. Aqui a gente tem 24 programas, né, já implantados, né, e um em andamento. E aí, assim, o que fortaleceu em específico é a atuação desse mapeamento de conhecimentos, né? A gente teve uma necessidade da Joint, né, que é uma certificação internacional, onde que leva a um padrão de qualidade cada vez mais elevado. E aqui, nesse último, que é essa designação que a gente está em andamento, é a designação Magnet, que recomenda que ele certifica, né, faz a designação que a enfermagem Einstein, que a enfermagem, que instituições que tenham essa designação
são instituições onde os profissionais de enfermagem eles tenham a melhor qualidade, o melhor desempenho e provavelmente e certamente, né, vai trabalhar com questões que vai estar dando maior desfecho ao paciente. Então, por conta dessas designações e muito fortemente porque é uma designação, o Magnet ainda a gente está em busca, então nós estamos cada vez mais empenhados em fazer com que a nossa qualidade em termos de ações, né, frente a essa equipe que fica, né, próxima do paciente, ela esteja cada vez mais assertiva. Bom, então, aqui, como eu falei para vocês, né, a Joint, ele tem um padrão que, né, que ele fala, né, que nesse padrão dessa designação, ele pede que o hospital tenha um processo definido para garantir essas ações de conhecimento, e aí, no primeiro momento, a gente trouxe, né, como contribuição desse padrão, o desenvolvimento de uma prova técnica, né? E aí essa prova técnica, ela teria que, por essa certificação, ela precisava ser de forma contínua, documentada e anualmente. Já a designação Magnet, que é o que a gente está buscando, ele recomenda que haja uma estrutura de empoderamento do enfermeiro, né? Então, o que é isso? O enfermeiro, ele ter uma tomada de decisão assertiva, não dependente, né, de outras equipes, e sim parceiros de outra equipe, mas ele tem que ter o empoderamento e a proatividade de ter a melhor ação de enfermagem frente ao desenvolvimento e as condições clínicas do seu paciente que ele esteja naquele momento cuidando, né? A nossa trajetória, então, da prova técnica. Então, se a gente tinha uma encomenda de desenvolver uma prova técnica por conta dessas duas designações, então, como que foi construída a prova técnica aqui dentro do AICA? Então, em 2009, a nossa prova técnica, ela era uma prova técnica totalmente informatizada, né? As resoluções, por ser informatizada, ela por recurso, a gente não tinha, né, a quantidade de computadores para cada profissional, né, pensando que a gente tem aí 13 mil colaboradores, então a gente não tinha um controle da prova técnica ser feita individualmente, então ela acabava sendo disponibilizada com um link e às vezes os grupos se formavam e acabavam resolvendo a prova técnica em grupo, né? Isso era ruim, porque a gente acabava não tendo o conhecimento individual do profissional, e sim de um grupo. E aí, pensando que como que a gente faz o desenvolvimento daquele colaborador, sendo que as necessidades deles não foram mapeadas individualmente, né? As questões eram feitas por um sistema, né? Então, para facilitar essa formulação, a gente criou, né, um banco de dados e aí tinha as questões, eles eram feitas randomizadas pelos sistemas e aí, através desse sistema, eram feitas as confecções dessas provas para que elas pudessem depois serem divulgadas virtualmente. E essas questões, elas acabavam sendo generalistas. Então, assim, para as áreas, elas acabavam, para as áreas muito específicas, por exemplo, um profissional de terapia intensiva, ele acabava não tendo questões de terapia intensiva especificamente, porque esse banco de dados eles tinham que lançar, pulverizar para toda a instituição. Então, poderia ser questões não podiam ser da especialidade, sim da abrangência em geral. Não tinha um modelo que ele, então, como eu falei, que eles não era centrado nas necessidades de aprendizagem. Em 2016, já pensando que esse modelo já oferecia oportunidades de melhoria, em 2016, então, foi criado o primeiro piloto, né, onde a gente pensou em fazer uma avaliação presencial, então já não era uma avaliação mais informatizada, eu precisava garantir que o profissional estivesse diante de uma prova e ali o que ele fosse marcando realmente refletia de quem estava efetuando aquela atividade. As questões foram confeccionadas e discutidas com especialistas,
né? Atualmente na instituição nós temos especialistas, né? Por exemplo, especialistas do programas de infarto, especialistas do programas de acidente vascular cerebral. Então, esses especialistas, na verdade, eles conduzem, estão à frente dos nossos protocolos assistenciais. Então, nada mais justo do que eles perguntarem para a equipe de linha de frente o que eles precisam saber, o que eles mais precisam conhecer daquele programa para que ele possa intervir de forma favorável para o paciente. Então, a gente começou a construir essas questões com os especialistas, para que tivesse significado tanto para o colaborador, quanto também para os programas, porque através da resposta dessas questões, os especialistas poderiam mapear no ano seguinte, então, ações de desenvolvimento que fossem mais eficazes, né, para que o programa rodasse com menos fragilidade na linha assistencial. E o modelo era centrado, então, nas necessidades de aprendizagem. Em 2018, começa, então, já que 2016 foi bem efetivo na clínica médica cirúrgica, então em 2018 a gente passa então para capacitação para essas provas, né, serem com outras áreas envolvidas, e aí a gente, diante dos resultados das provas, a gente começou a incorporar então capacitações de treinamento, de geração de conhecimento dentro das áreas. Então, a gente, a partir dos resultados da prova técnica, se uma área fosse ruim, por exemplo, no programa do AVC, eu levava o especialista do programa de acidente vascular cerebral dentro da área para conversar, fazer um bate-papo com o colaborador dentro do seu cenário de trabalho, para que ele pudesse ter a aproximação do especialista e pudesse também questionar para ele questões que são dúvidas intrínsecas, que às vezes num grande grupo ele acaba não trazendo, né? Então, essa foi a nossa ideia. Então, sair de um modelo não centralizado para um modelo individualizado, com proximidade do que ele realmente precisa saber e que melhora realmente a sua vida ali no dia a dia. O que a gente fez, então, para fazer com que esse conhecimento fosse mais permeável? Quais foram as nossas iniciativas de gestão do conhecimento? Então, aqui são as ações de captura, diagnóstico, como a gente conseguiu mobilizar o conhecimento e qual foi o planejamento aí da geração do conhecimento. Né? Nós, didaticamente, trouxemos aqui nos slides uma formatação em fases, né? Na verdade, só para guiar o que a gente gostaria de discutir. Então, primeiro, as pessoas que estavam à frente, né, desses capacitações, né, dentro das áreas, elas foram observar a prática, né? Então, o que realmente mais incide para esse colaborador, o que mais acontece ali na linha de frente que ele precisaria saber. Foi feito também um diálogo, né? Esse diálogo ele era totalmente sem formalidades, né? Então, o que gerava proximidade e aí dava oportunidade do colaborador realmente expressar seus sentimentos de necessidade. A partir disso, foi feito o levantamento, registro, né, do que mais foi evidente, e aí não adiantava nada se a gente fizesse todas essas ações se a gente não tivesse o envolvimento da liderança alta, né? Então, a gente sabe que a liderança alta, na hora que ela envolve com apoios e ações de fortalecimento, com certeza a gente consegue com que aquele iniciativa ela se fortaleça. Né? E aqui a participação expressiva, né, da Cláudia Lacelva, que estava conosco nessa ação, que representa hoje a diretoria da Unidade Morumbi. Na fase de diagnóstico, a gente olhou, né, para os dados de forma mais expressiva, pensando em analisar o que era o prós, quais eram os contras e o que era pertinente ao nosso cenário. Foi feito, então, né, a apresentação, né, para os líderes, para que a gente pudesse, né, fazer a parte da capacitação.
E, posteriormente, né, nessa fase C, a gente já incorporou, então, as iniciativas já de gestão do conhecimento, né? Então, o que, que a gente fez, né, depois que a gente fez a prova formal, fez a construção da prova temática, colocou a equipe para executar essa prova, depois que a gente teve os resultados dessa prova, então o que, que a gente colocou? A gente conseguiu criar uma cerimônia de reconhecimento, né, para que a gente pudesse fazer com que as pessoas tivessem conhecimento para quem tivesse nota máxima. A prova técnica, ela foi compartilhada, a sua correção através de comunidade de prática. Na verdade, aqui a gente fez uma webconferência e aí tinha a oportunidade novamente de trazer o especialista frente, né, de um modelo virtual, mas o especialista estava próximo, discutindo as questões e o porquê de cada questão, o porquê que aquela questão era certa, o que estava errado, e qual que era a aplicabilidade dentro do cenário de prática dessa pessoa que estava atuando. Nas unidades que eles acabavam tendo um desenvolvimento não favorável, né, para aquela temática, a gente, então, como eu citei anteriormente, levava o especialista, né, ali dentro das áreas, né, claro que a gente utilizava alguns recursos, né, de ferramentas de treinamento, né, por exemplo, levava um bate-papo, mas em formato de case, em formatos de game, para que as pessoas, através dessas ferramentas, né, na hora que a gente fosse fazer a socialização do conhecimento, essas pessoas pudessem realmente extravasar, né, na frente do especialista qual era a sua necessidade. Também tivemos ações, né, de levar lições aprendidas, então alguns eventos adversos que aconteceram na instituição, que faziam um vínculo com temáticas que a gente levou dentro da prova técnica, também a gente levava no bate-papo, né, nesse grupo totalmente informal, então a gente usava, né, como pano de fundo o evento, mas a gente, no momento do fechamento, trazia, né, as contribuições de aprendizagem em cima daquelas ações que não foram favoráveis para o paciente. Teve um momento que a gente criou uma divulgação virtual, né, das boas práticas, e como eu mencionei inicialmente, o desfecho final era a cerimônia de reconhecimento, onde a gente contemplava um enfermeiro de maior desenvolvimento, que era a nota 10, que ele fosse reconhecido, né, perante ao público, que a gente acreditou que esse reconhecimento era fortalecedor de uma manutenção daquele conhecimento sempre assertivo. Aqui, então, só para mostrar para vocês, então, essas iniciativas, mostrando que as webconferências, aqui estava a prova técnica, os links, né, que a gente disponibilizava, e como eu falei inicialmente, que a gente trazia para discutir essas provas o especialista. Aqui nós temos a especialista da sepse, Andrea Pardini, né, que ela está com um grupo de cardiologia, como eu exemplifiquei, a gente faz de diversas ferramentas, né, aqui a gente usou, né, uma ferramentazinha de game, né, que aqui o protocolo da sepse pede de um pacote de iniciativas, né, dentro, né, das ações assistenciais do atendimento do paciente em sepse. Então a gente, né, exemplificou levando, né, um pacote, e aí esse grupo ia retirando, né, dentro desse pacote algumas ações simbólicas que refletia ele, né, talvez memorizar, facilitaria ele memorizar quais eram as ações que ele precisava ter diante de um paciente em sepse. Aqui são as lições aprendidas, então aqui um especialista trazendo um case da cardiologia também aqui,
E aí o grupo, né, infelizmente, né, às vezes, como eu falei para vocês, a gente realiza essas ações em loco, né, então nem sempre a gente está dentro de um momento confortável, de uma sala de aula, né, então uma sala onde todos estão sentados, então é aquele momento que a gente, ó, para um pouquinho o que está fazendo, vamos aqui discutir coisas importantes que poderiam te ajudar aí no dia a dia. Então esse é o nosso especialista, com um grupo de profissionais que atuam aqui no Einstein, né, discutindo, né, o que poderia ter feito melhor para esse paciente. Aqui é uma foto onde representa a nossa cerimônia de reconhecimento. Aqui foi no ano de 2017, onde tem toda a linha assistencial que teve desempenho máximo, sendo premiada, né, de forma simbólica pela nossa diretoria e quem está à frente dessa iniciativa. Aqui, então, só para mostrar para vocês como é realmente a prática da prova técnica. Então, os profissionais vêm durante o seu horário de trabalho e eles realizam essa prova técnica e de forma individual. Vocês podem perceber aqui pelo mouse onde que eles não conseguem ter contato, que era na versão primária, era uma coisa que dava viés aí à necessidade do colaborador, que é uma outra foto. Então a gente consegue perceber que nesse modelo parece que a individualidade pelo menos era garantida, né? O que a gente alcançou, o que a gente conseguiu contar de melhoria. Aqui eu mostro para vocês, então, é o nosso resultado da prova técnica. Aqui a gente já traz os resultados já numa lacuna de tempo de 2016 a 2018, para que vocês possam entender o gráfico. Aqui, né, na formulação, as cores azul é 2016, 2017 é vermelho, e 2018 é verde. Dentro da nossa instituição, a gente já tem alguns conceitos atribuídos ao desempenho. Então, quando se realiza, né, a avaliação de desempenho, a gente, pelo nosso formato de RH e gestão de pessoas, a gente já trabalha com esses conceitos. Então, a gente incorporou esses conceitos para que ficasse unificada a forma de falar o desempenho do profissional. Então, entendam como IN, que é um profissional insuficiente o seu conhecimento, RE é um profissional que requer melhoria, AT atende ao esperado, e só uma exploração aqui, dentro do Einstein, o atende ao esperado corresponde a 100% da descrição do seu escopo de atuação. Então, os níveis AC e EX, que é acima do esperado e excepcional, eles trabalham com uma curva acima de 100% de entrega da sua atribuição. Então, a gente percebe que quando os profissionais atingem, né, esses dois níveis, são profissionais que estão com uma prática bem mais desenvolvida do que aquilo que a gente colocou como o máximo, né, de 100%. Então, como que aconteceu a curva ao longo desses anos, né? Em 2016, a gente percebe que a gente tinha pouco no AutoX, que é um desempenho excepcional. A C, né, caminhava aí com uma curva um pouquinho mais ascendente, e o atende ao esperado, ele ficava próximo do topo, né? E aí a gente tinha aí requer melhoria e insuficiência menor. Nos anos de 2017 e no de 2018, a gente já percebe que já tem uma elevação, certo? De quantos, né, EX e quantos ACs a gente teve, diminuiu drasticamente o número de atende ao esperado, porque a gente se concentrou o maior desempenho dentro acima do esperado e o EX, novamente falando que aqui ele atende acima de 100% do escopo que a gente espera para a atuação dele, e a gente viu um declínio bem importante de um AT, que é um profissional que está dentro atua, né, minimamente a 100%, e RE e IN, né? Então, a gente acredita que a gente esteja no caminho certo. Não
a gente vai ver um pouquinho mais para frente que talvez esse formato da prova pode ser modificado, mas que as ações de geração e motivação de alcances melhores de conhecimento a gente consegue evidenciar aqui pelas curvas. Aqui, só para mostrar para vocês, assim, como que a gente tem as categorias dentro da instituição. Então, hoje a gente trabalha com o enfermeiro júnior, que é um enfermeiro de até 2 anos de formação, tem o nível pleno, né, e o nível sênior. Como o nível sênior é o nível mais avançado de desenvolvimento. Como a gente fala de uma prova onde a gente está visando apenas habilidades assistenciais, habilidades frente ao paciente, então a gente entende que quem pode atender o paciente pode ser tanto um pleno quanto um sênior, né? Porque hoje o sênior não faz só ações administrativas da gestão do cuidar, né? Então, a gente entende que esses 2 níveis, ele tem que estar com conhecimento em relação a protocolos clínicos, ações clínicas, eles têm que estar no mesmo patamar. O júnior, como ele é jovem de formação, ele acaba, a gente acredita, a gente entende que ele está numa formação jovem. Então, a gente espera que ele tenha um conhecimento, a gente, na verdade, aceita um desenvolvimento um pouquinho menor em relação à tomada de decisão frente ao paciente. Aqui mostrando numa curva de tempo de 2016, 2017, 2018, o que a gente percebe, né? Então, o nosso júnior, ele vinha, né, em 2016 com um desenvolvimento um pouquinho menor, sobe, né, essa curva, e aí ele dá uma declinada. E eu vou explicar por que ele declinou aqui. 2016 e 2017, o nosso pleno e sênior, ele tem uma linha ascendente, assim como ele segue para 2018, né? Então, o nível pleno e sênior, ele evoluiu no seu conhecimento. Aqui, só um viés nesse último ano, né, de 2018, é que a gente já querendo, né, trabalhar com um desenvolvimento cada vez mais avançado, nesse ano de 2018 a gente pilotou trazer para a prova do júnior a mesma prova do pleno e sênior. Obviamente, como eu falei para vocês que ele tem um desenvolvimento ainda, né, menor, né, pelo seu tempo de formação, obviamente ele teve um desempenho inferior ao pleno e sênior, mas a gente já percebe que não fica tão distante. Então, que sinaliza que esse grupo também está caminhando a favor do seu conhecimento. O que a gente acredita que a gente acertou e quais são os pontos de melhoria, né? Nós acreditamos que acertamos o engajamento e a aproximação do grupo para levantar as necessidades. Então, na hora que estivemos com um grupo de forma informal, onde que ele pudesse realmente verbalizar o que ele necessitava, esse foi uma ação favorável. O apoio da liderança foi fundamental. Hoje em dia a gente não tem nenhuma objeção ou talvez nenhum enfrentamento dos profissionais realizarem, né, nem das lideranças imediatas, né, em liberar esse profissional para que ele, dentro da sua jornada de trabalho, ele faça, né, esse mapeamento de necessidades. Então, a liderança alta aqui, junto com as lideranças, né, mais de proximidade, eles foram fundamentais para que a gente pudesse, né, ter uma efetividade dessa iniciativa. A gente acredita que trazer o novo, né, e pensar que esse novo tem espaço para melhoria, né, essa retroalimentação, ela é benéfica. Então, na hora que, mesmo antes, né, de olhar os dados, parece que os dados sinalizam que estamos no caminho certo, mas mesmo assim a gente não se contenta que esses dados estejam no seu máximo. Então, olhar para isso, pensar que tem oportunidades de melhoria, a gente acredita que a gente está acertando. Quais são os pontos que a gente já vê que tem fragilidade, né?
nas abordagens quantitativas, né? Então, na hora que eu faço quantos profissionais tiveram maior retenção de conhecimento de infarto agudo do miocárdio, né? Então, a gente está trabalhando com um grupo, então, assim, a gente acha que só ter resultados quantitativos não alavanca o Einstein para o mercado. A gente poderia, né, ir atrás de resultados qualitativos, onde deixa o dado um pouco mais refinado e um pouco mais robusto. Pesquisas de usuários em relação à satisfação do processo é uma coisa que nesse ano de 2019 já estamos pensando, né? Pensando não, já implantamos, né, para 2019 uma das ações. Empregos de novas metodologias ativas, então a gente acredita que só essa abordagem teórica tem fragilidade. E também levar os dados, como eu falei para vocês, né, que aqui a gente tem uma abordagem mais quantitativa, uma oportunidade de alavancar, né, e tornar essa ação mais competitiva é a criação de indicadores tácitos. O que a gente vê já de parceria com o modelo da Sociedade de Gestão do Conhecimento. Aqui os 3 pilares, né, da sociedade, né, do modelo, né, da gestão, negócios, gestão do conhecimento e ambiente. Aqui a gente trabalhou bastante dentro da parte da geração do conhecimento. A gente acredita que no ambiente facilitador, na hora que trouxemos as lições aprendidas, essa questão da avaliação da cerimônia de reconhecimento e essas comunidades de prática, que na verdade, na hora que a gente conversa em grupo que está acontecendo, está dentro do ambiente facilitador. E no ambiente de negócio, a gente ainda está precisando definir quais são as prioridades do que o meu colaborador precisa fazer, o que ele precisa saber para que a gente realmente consiga fazer com que ele tenha melhor conhecimento. Quais são as perspectivas para 2019? Aí, né, nesse slide a gente traz algumas literaturas que reforçam, que pressupõem que atuar diante da equipe de trabalho, ele oferece melhor suporte para o embasamento teórico. A gente acredita também que as pessoas quando traz, né, inovação e melhores práticas, consegue ser melhores do que concorrentes de outras áreas. E aí, as metodologias ativas aqui nesse último autor, ele fala que quando elas praticavam, né, dentro da sua área de trabalho, ela consegue garantir um equilíbrio entre as relações entre educador e aprendiz. Então, diante desse referencial teórico e outros, né, nós pensamos em, olhando, né, até aqui uma outra consideração de teoria, né, onde tem o modelo de como a gente transformar, né, o conhecimento explícito em tácito, onde passa, né, as zonas, né, de passagem, né, para que a gente realmente atinja o conhecimento tácito, que é a combinação, intermediação, socialização, externalização. Então, usando de pano de fundo, né, essa teoria, esse referencial, o que a gente pensou, então, para 2019. Aqui, então, só para entender que a gente idealiza transformar a prova técnica em uma aprendizagem híbrida, onde o colaborador ele vai entrar para uma área, né, específica, que na verdade uma área é um cenário, onde esse colaborador entra em 3 colaboradores simultaneamente, onde vai ter um avaliador e vai ter o especialista. E aqui, né, representado é um boneco, onde que na verdade seria o paciente, onde seria uma situação para ele resolver. No primeiro momento da prova técnica, ele faria a confecção individual, onde seria disponibilizado para ele
provas, né, que seriam teóricas, e ele teria 5 minutos para resolver, marcar dentro daquela situação prática, né, que a gente colocou, aquele cenário problema, como que ele pensaria individualmente em resolver aquela prova, né? Posteriormente, os 20 minutos próximos, o avaliador recolheria aquela prova, né? E posteriormente esse grupo poderia se unir, né? Essas 3 pessoas que estavam fazendo, exemplificado aqui nesse desenho, essas 3 pessoas poderiam construir, socializar seu conhecimento e aí discutir qual seria a melhor questão, né? Qual a melhor resposta para aquela situação, problema. O especialista ficaria em observação e o avaliador também ali, deixando que o próprio grupo construísse esse conhecimento. No momento posterior, já realizada a prova individual e a prova coletiva, então o especialista poderia já discutir em tempo real com o grupo que estava em aprendizado, né, quais seriam as questões, a resposta certa para aquela situação problema. Então, o especialista já estaria no momento, já em tempo efetivo, né, onde que ele já pudesse discutir o sim e o não de cada questão, né. E aí, então, o que a gente representa aqui no nosso desenho? Né? Então, aqui, no primeiro momento, ele faz a combinação, onde ele está sozinho. Aqui, o conhecimento explícito, ele caminha na hora que ele está aqui, já começando a primeira socialização. E aí, do conhecimento explícito, a gente já tem uma oportunidade de transformar o explícito em tácito, na hora que ele começa a fazer a socialização em grupo e já com o especialista. E a gente acredita que esse modelo, né, que na verdade é uma proposta que a gente gostaria de implantar em um grupo muito reduzido, a gente acredita que isso talvez tenha uma externalização do nosso conhecimento mais efetivo para a enfermagem Einstein, né? Então, comparando os dois modelos, né, para fazer um fechamento, a gente vê que no modelo de 2018, o modelo era individual, discussão do especialista é tardio e as questões são da prática assistencial. Já no modelo de 2019, a gente propõe um modelo interativo, colaborativo, socializado, com discussões com o especialista e o educador em tempo real, que ele faça conhecimento das respostas corretas e que também as questões de práticas assistenciais e comportamental, já que a gente vai estar num ambiente onde a gente vai ter proximidade tanto do especialista quanto do educador / avaliador, ele também a gente pode trabalhar com questões comportamentais. E essa nossa experiência eu deixo aberto para que a gente possa bater um papo, se alguém... Então aqui a gente tem uma pergunta aqui do Matheus. Oi, Matheus, bom dia. Você pergunta aqui para que a gente possa responder, né? Quais são as ações que são tomadas por os profissionais que requerem melhoria, né? E apesar do índice ser bem abaixo, né, de 4%, de 13 mil colaboradores, é um número bastante expressivo, né? Certo. Então, assim, só para contextualizar só um pouquinho, Matheus, aqui a gente, só uma falha minha, talvez, essa prova técnica não foi aplicada em 13 mil colaboradores, né? 13 mil colaboradores, a gente está falando não só de enfermagem. Aqui, talvez eu não tenha ficado claro no início que a gente fez um recorte só para a equipe de enfermagem e a gente está falando, não para a equipe de enfermagem, só para enfermeiros, porque dentro da equipe de enfermagem nós temos técnicos, enfermeiros e auxiliares. Aqui nós fizemos um recorte apenas para o enfermeiro. Dentro desses 13 mil colaboradores, né, são outros profissionais. Estamos aqui entre médicos, fisioterapeutas, né? Então, não são de 13 mil esses 4% que você está falando.
O que a gente tem feito, né, de ações de tomada de ações para melhoria, né, do conhecimento, são, na verdade, levando os especialistas em loco, e esse ano nós vamos pilotar que possa fazer encontros formais, né, com esses profissionais, que a gente está chamando de oficinas de desenvolvimento, onde esse profissional estará com educadores e com especialistas, para que ele novamente revisite aquele conteúdo de forma mais, talvez mais simplória e mais individualizada, que ele possa perguntar para o especialista, ou talvez o educador próximo dele possa pensar em estratégias que ele possa alavancar o seu conhecimento para que ele se prepare de forma mais organizada e mais efetiva para o próximo evento. Aqui, que a outra pergunta, deixa eu só... Matheus, eu queria perguntar para você se ficou claro, senão a gente vai bater no papo. Eu só estou recebendo aqui uma dica, que eu tenho outras perguntas que estavam à frente da sua, eu pulei aqui os colegas, então eu vou abaixar e vou respondendo, e aí termina a apresentação formal, e agora começa o nosso bate-papo efetivo, fiquem à vontade para perguntar, tá? Vamos ver aqui. Certo? Em caso, deixa eu ver. Bom dia. Aqui a gente está falando com um colega que ele pergunta: bom dia, vocês disponibilizam o vídeo para visualizar depois? Não sei se conseguirei assistir agora. Ok, isso mesmo. Vamos disponibilizar a nossa web, que fica à vontade para vocês compartilharem. Dentro desse vídeo já vai estar o nosso contato. Fiquem à vontade para a gente bater um papo, mesmo que seja via e-mail também, se de repente dentro da nossa conferência aqui não deu, né, tempo suficiente da gente explorar todas as dúvidas. Tem um outro colega que fala: o envolvimento e o apoio de liderança alta, administrador, fez a diferença. Você acha que um apoio desse tipo, né, sem um apoio desse tipo, né, de liderança alta, e a iniciativa começando, né, de forma nível... na verdade, a pergunta é: se a gente não tivesse o apoio dessa liderança, a gente teria, se eu acredito ou não, se a gente teria esse desfecho que a gente teve. Eu acho que fica difícil, não vou dizer nem que sim, nem que não, porque depende do seu cenário, depende de como que é o seu grupo, como que é a cultura do seu grupo, como que ele entende a geração de conhecimento e mapeamento de necessidades. Eu acho, aqui no caso do Einstein, posso te dizer, como é uma unidade de muita abrangência, fez muita diferença. A gente acredita que sem ela ficaria muito difícil, talvez a gente não alcançaria todos esses resultados que a gente alcançou, embora os nossos resultados tenham muitas melhorias, a gente já percebe um avanço. Então, eu acho que eu fico em cima do muro em te responder que sim ou não. No nosso cenário, fez total diferença. Acho que vai muito de você pensar da maturidade do seu grupo, como ele entende as necessidades de geração de conhecimento, essas ações que às vezes a gente impõe, né, impõe entre aspas, eu estou colocando aqui, né, que a gente elege, né, como iniciativas de mapeamento. Então, vai muito de você perceber seu grupo. Aqui, resumindo, fez toda a diferença. Então, partindo para um outro colega, vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui. Matheus, a gente já recebeu. Acho que se a gente tem a parte do certificação, por que a gente não vai tentar a certificação do ISO? Olha, eu vou ficar te devendo, Sônia, essa resposta. Hoje, atualmente, o nosso grupo,
ele é um grupo que atua frente às unidades de trabalho e frente às designações e às acreditações são departamentos. O nosso grupo, em particular, atua muito em parceria para que a gente consiga a designação Magnet, que é a designação que faz com que tenha um reconhecimento de excelência para a enfermagem. Essa nova certificação que você, né, essa certificação que você está propondo, eu particularmente, eu acabo desconhecendo a abrangência dela, eu não saberia te responder. O que a gente tem hoje, né, pensando em qualidade, e que também ele fala a favor também das ações Magnet, é a ISO, né, a Joint. A Joint Commission é uma designação, como eu mostrei no nosso slide inicial, né, que ela designa que instituições de saúde, elas de alta de credibilidade em qualidade, né, nós fomos certificados inicialmente em 2008, e a gente vem sustentando as nossas reacreditações, né? Então, nesse momento, é o que a instituição está buscando de acreditação. Sônia, então, só para perguntar, só para você estar conversando comigo aqui, falando que ela é para gestão do conhecimento e foi divulgada em 2018. Ótima dica. Ótima dica, Sônia. A gente vai aproveitar essa sua dica e vai trabalhar com sinalizações para os grupos que estão à frente, né, da gestão do conhecimento, conhecer melhor, né, essa acreditação, para que a gente possa, no futuro, olhar para ela com os olhos de querer tê-la dentro das nossas certificações. Muito obrigada aí por você ter falado sobre isso. Deixa eu ver, alguém tem mais alguma pergunta? O Fernando, alguém tem mais alguma pergunta que a gente poderia continuar com o nosso bate-papo? Ou vocês acham que só o que a gente conversou é o suficiente? Ou em uma outra oportunidade futura, como nós estaremos disponibilizando nosso e-mail, poderemos avançar aí, caso vocês queiram conhecer nosso serviço, também fiquem à vontade, para que a gente possa, né, socializar nosso conhecimento e trocar figurinhas, como foi a Sônia fez. Se os médicos estão fazendo GC, olha, a gente, como eu falei, a gestão do conhecimento, ela permeia todos os profissionais, não só os profissionais da enfermagem, né? Tem outras iniciativas, né, que estão à frente dos profissionais médicos. Os profissionais médicos têm a sua prova de desempenho também. Na nossa atuação, a gente não tem um recorte médico, mas a prova de desempenho, essa prova técnica também ela é requisito tanto para o médico, né, com um outro modelo de prova, para a fisioterapia também e para a equipe da nutrição também. Os modelos os modelos são diferentes, né? Da enfermagem que a gente fez um avanço um pouquinho diferente, pensando em valorizar aí as dicas da gestão do conhecimento, de ferramentas que a gente acaba trocando com outras instituições que trabalham de outros formatos, né? Sônia coloca aqui que vai falar conosco via e-mail. Seja bem-vinda, Sônia, na hora que você quiser, certo? Aqui tem a Sônia novamente contribui aqui com o site. Super obrigada. E, pessoal, estamos disponíveis. Caso alguém não faça nenhuma contemplação, e nos próximos minutos a gente vai entender que o bate-papo a gente finaliza. Sônia, obrigada pelos parabéns. Você foi super atuante, você motivou bastante. Brigadão. Pessoal, vamos fazendo igual a Sônia. Quem estiver aí online e quiser bater papo, ou se não, vou entender que terminou aí por hoje.
Podemos fechar, então? Ok, pessoal. Então, eu agradeço a oportunidade, novamente, da Sociedade Brasileira de Gestão do Conhecimento, dessa proximidade que está tendo conosco, né? Estamos participando da comunidade de prática da gestão do conhecimento, que, para quem estiver online que não participa, faço a divulgação, que é uma ação única, né? Estar lá, ser sócio, não só ser sócio, né, da sociedade, mas essa aproximação deu, né, está nos dando, né, grande avanço no jeito de pensar. Estamos tentando agir de formatos diferentes. Espero que nos próximos eventos, né, de congressos, onde que a gente acaba levando, né, de forma mais ampla a divulgação do nosso trabalho, a gente leve trabalhos com melhor eficácia, que a gente possa aí trocar figurinha, e lá no futuro talvez ter uma GC, seja na área da saúde, ou seja em outros segmentos, de forma mais eficaz, que seja com maior reconhecimento. Marcelo, obrigado por você ter falado aqui, muito boa iniciativa, obrigado por compartilhar. Sônia, novamente. Marcelo Cordeiro, né? Marcela, desculpa, Marcela Cordeiro está falando que legal a iniciativa, obrigada, Marcelo, novamente. Fernando finaliza aqui a nossa apresentação, sim ou não? Podemos fechar? Ok, Marcela de novo, manda um beijo. Marcela, entra em contato com a gente via e-mail para a gente bater papo também. E acho que só. Obrigadão, pessoal. Beijo, tá? Até mais.